O escritório Gomes Altimari Advogados está com nova sede na cidade de Jaú. Depois de atuar por 10 anos no centro empresarial, os profissionais passam a atender seus clientes na rua Tenente Navarro, 59. Para os sócios do Gomes Altimari Advogados, Dr. Fernando Pavese e Dr. Alex Gomes Altimari, havia uma necessidade de ampliação e localização do escritório local para melhor atender os clientes e colaboradores. Assim como a sociedade muda, a sociedade inova, há 10 anos nós viemos a Jaú, abrimos nossa segunda unidade do Gomes Altimari Advogados. E aí nós percebemos que, passado 10 anos, muitas coisas mudaram, principalmente na cidade de Jaú e região, como Bauru, como, por exemplo, São Carlos, Araraquara. E aí surgiu a oportunidade de nós alugarmos esse imóvel, um imóvel centenário, um imóvel que no ano de 2025 completará 100 anos de existência. E aí acabou casando um projeto do escritório de estar cada vez mais próximo dos nossos clientes, assim como cada vez mais próximo da sociedade. E casando essa situação, nós resolvemos mudar por uma nova sede na cidade de Jaú depois de 10 anos. A ideia de vir para a rua, de trazer o escritório para uma casa, sempre foi pensando no cliente, atendê-lo melhor, trazer um ambiente mais renovado para os colaboradores, para os colegas de trabalho, né? E nós estamos em Jaú há 10 anos e eu acho que esse marco, essa comemoração merecia uma casa nova, né? Fomos muito bem recepcionados em Jaú, os clientes nos receberam muito bem. E eles mereciam um ambiente melhor. Estivemos por 10 anos numa sala comercial, ampliamos os nossos negócios em Jaú, então vir para uma casa com um ambiente mais renovado era necessário. A inauguração da nova sede contou com as presenças de profissionais da área, empresários e representantes de entidades, como o diretor do Ciesp Alta Paulista, Tikao Nishimura. Primeiro é parabenizar o Gomes Altimari pela expansão do seu serviço, né? E aqui em Jaú, por sinal, é um ambiente muito bonito, de muito bom gosto, né? E eu acho que também é um lugar para receber seus clientes, né? De forma muito atenciosa, né? Porque eu acho que a gente está num ambiente agradável, bem decorado, sabe? Acho que dá um certo conforto para a gente também, né? De vir conversar, né, sobre os problemas jurídicos ou outros tipos de problemas legais que no Brasil tem de monte. E outra coisa que eu vejo é o seguinte, a Gomes Altimari, ele tem sido um nosso parceiro de longa data, e eles têm sempre participado dos nossos almoços mensais, e ultimamente eles têm participado trazendo notícias importantes na área jurídica, que são de interesse dos empresários. Eu acho que essa postura doadora, né, e servidora do Gomes Altimari, realmente a gente tem que agradecer bastante por essa parceria, né, e que vai fazer bem para a nossa região, e também eu tenho certeza que vai fazer bem aqui para o Jaú. Quando você quer advogar na advocacia corporativa, na advocacia empresarial, você tem que estar muito atento com as mudanças, com as alterações, com as inovações do segmento empresarial. E querendo ou não, o Ciesp, assim como a Fiesp, são órgãos que realmente trazem essa inovação para o segmento empresarial. Todos os empresários, na minha opinião, deveriam se associar ao Ciesp, todas as indústrias, porque você tem cada vez mais um aprendizado, você tem cada vez mais um crescimento. Cada reunião do Ciesp, cada reunião da Fiesp na cidade de São Paulo,
você aprende, Rogério. E um escritório jurídico que quer seguir no segmento corporativo, no segmento empresarial, cada vez mais ele tem que estar focado e acompanhando essas inovações. Ainda mais na cidade de Marília, onde nós temos um diretor regional altamente participativo, uma pessoa espetacular, que é o senhor Shikao Nishimura, tanto é que ele se desloca a mais de 180 quilômetros de distância para prestigiar esse evento numa cidade de Jaú. Chegando aqui, para a surpresa dele, ele encontra os diretores regionais do CIESP. Então, assim, na nossa opinião, o CIESP ele é importante para o segmento empresarial e cada vez mais os empresários, os industriais têm que estar envolvidos com o CIESP. E o nosso escritório não podia estar de fora. A gente realmente é um grande parceiro, a gente acredita muito nas políticas, nas plataformas do CIESP e é por isso que nós estamos junto com eles e acreditando no desenvolvimento do Brasil através das medidas implantadas pelo CIESP. Nós temos uma parceria com eles já há alguns anos, e bem fortalecida essa parceria. Já realizamos lá o Difusão de Ideias, ciclo de palestras, sempre com o apoio do CIESP, e estamos cada vez mais pensando em parcerias, inclusive com o pessoal de Jaú, pessoal das indústrias aqui. A ideia é esse fortalecimento para um crescimento próspero da cidade, realmente. O diretor do Grupo Cheque, Ailton Borsari, também participou do evento. Para ele, nos últimos anos está havendo uma descentralização não só de escritórios de advocacia, mas também de empresas de grande porte das capitais para o interior. O Gomes Altimário foi muito importante para nós em questões de quando nós tomamos a decisão de descentralizar toda a nossa parte operacional da empresa. Essa situação de trazer para o interior toda essa operação foi importante. Nós temos também o quê? Uma operação jurídica para nos dar a segurança disso daí. E nisso a gente contou realmente com todas essas situações que a gente enfrentou e que foram colocadas à frente deles, e eles estudaram e nos deram o caminho que nós teríamos que tomar. A importância de vir para o interior, e como eles também estão aqui no interior, é a questão de que nós estamos encontrando no interior muitos talentos e muitas condições que são muito favoráveis à empresa. São talentos que estão sendo descobertos aqui no interior, a qualificação da mão de obra que está sendo muito boa e a condição também dele. A condição que nós vemos aqui é a condição de você ter 1 metro quadrado mais barato do que você tem em São Paulo e a condição que você tem do seu trabalhador, do seu colaborador, de ter um deslocamento humano. Porque São Paulo hoje, qualquer trabalhador que vai enfrentar a parte principalmente operacional, ele enfrenta de 2 a 3 horas dentro de um transporte público que chega a ser desumano ele chegar a sentar na posição dele e ter a capacidade e a plenitude de atender um cliente da maneira que deve ser atendido. Então o interior nos trouxe essa qualidade. E fora o que? Hoje o interior tem grande capacidade técnica e tecnológica para poder suprimir todas as necessidades que nós temos nesse sentido. Hoje, só para você ter uma ideia, o meio de comunicação de uma empresa de tecnologia é a fibra ótica. E hoje nós no interior estamos cobertos de fibra ótica. Temos condições de fazer o tráfego de transações numa qualidade excelente. Posso dizer até melhor que dentro da própria capital, que você concorre com outras empresas. Então, do interior, hoje está dando capacidade técnica, tecnológica e também humana para se trazer as empresas para cá. Nós tivemos um momento de um fluxo de migração de empresários, de grandes empresas, dos grandes centros, como São Paulo, por exemplo, para o interior. Então, grandes empresas descobriram que o interior era um nicho de mercado muito interessante. E o Gomes Altimário, seguindo nessa linha de pensamento, segue essa linha e monta, então, um escritório em Jaú, um escritório em Marília, com esse foco. Porque nós temos que pensar o seguinte:
quem é que movimenta o dinheiro no Brasil, quem é que está preocupado com essa economia? É quem se dispõe a colocar a mão no bolso e investir o dinheiro, correndo todo tipo de risco de mercado, de pagamento de tributação elevada e todo tipo de problema que existe. Então, essa pessoa merece o respeito. Mas esse respeito, às vezes, ele não vem do Estado. Então é aí que aparece a necessidade de uma boa organização, de um bom empreendimento, de um bom escritório, que vai exatamente defender esse tipo de interesse da empresa, vai defender esse tipo de interesse do capital privado. O local escolhido foi um imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico de Jaú. Que por ser uma casa quase centenária, né? Ela já tem mais de 90 anos. E é um patrimônio tombado, né? A cidade de Jaú tem uma lei que os imóveis antigos são protegidos pelo patrimônio histórico. Então, o proprietário da casa preservou a história da casa, preservou a parte externa e internamente nós primamos pela modernidade, né? Mantivemos aquilo que era necessário, aquilo que era relevante para a história da casa, mantivemos assoalho, mantivemos o pé direito alto, e era necessário manter isso para que nós contássemos a história da casa, né? Então nós viemos aqui e implantamos a modernidade que nós temos no nosso dia a dia. Fizemos salas de reunião com vários lugares, fizemos sala de reunião informal, fizemos sala de trabalho coletiva, sala de trabalho individual, recepção moderna. E o mais interessante é que nós resgatamos a história da casa. Criamos um espaço chamado Memorial, Espaço Memória GAA. Nesse Espaço Memória conta a história de quem construiu a casa, a história da família que morou aqui, quando foi vendida, quem assumiu essa casa, as histórias da casa. E agora, recentemente, o terceiro proprietário adquiriu e reformou toda a casa. Então, ele ampliou aí a história dessa casa. Então, nós mantivemos os ambientes com a história, né? Modernizamos, mas deixamos história. Mas o mais importante de tudo isso é que nós conseguimos fazer um resgate da memória do imóvel. Esse imóvel tem uma história muito interessante e isso nós conseguimos registrar. E aí nasce também a ideia de criar o memorial, o Espaço de Memória Gomes Altimari Advogados, conhecido como Espaço de Memória GAA, onde neste momento nós fizemos o resgate da memória do imóvel e da região, dos seus ex-proprietários. Então é uma iniciativa inovadora do nosso escritório na cidade de Jaú e nós ficamos muito felizes com essa oportunidade. Nós estamos numa casa aqui de 100 anos. Né? E o mais importante é que toda a história dessa casa está sendo mostrada hoje, né, das instalações, né? É muito raro a gente pegar um escritório privado em que resgata uma prédio ou uma edificação, né, e coloca a história dentro dela, né? Eu acho que realmente essa casa é uma casa abençoada, né? Eu acho que porque resgatar uma história de uma família, né? E de um momento histórico da cidade, eu acho que tem muita gente aqui em Jaú que não sabe, né? Mas ele está trazendo isso e incluindo nessa área de trabalho. Eu acho realmente só tem que parabenizar essa grandeza desse pessoal, olhando que uma empresa também tem que estar inserido dentro da história da sua cidade, de sua comunidade. Eu vejo com muito otimismo e com muita alegria. Um escritório de advocacia que se preocupa em preservar a memória e a história é um fato muito relevante e de muito sucesso para a cidade. Povo que não tem memória, que não tem história, não tem identidade. Então eu fiquei muito feliz com a iniciativa da Gomes Altimari de resgatar a história desse local, que foi muito importante para o desenvolvimento da cultura da cidade. Porque nós frequentamos essa casa aqui. E a importância que nós sentimos quando abraçamos esse trabalho para dar uma mão para o Alex e resgatar a memória e fixar um pouco a história, não deixar a história se escapar.
que tem-se o hábito no Brasil, sabemos disso, que se varre a história, o sargento porta fora. Então foi com muita satisfação, muita alegria que isso caiu em nossas mãos. Não foi gratuito isso, caiu por algum motivo muito forte, caiu em nossas mãos. Não é? E nós abraçamos esse projeto pelo prazer de resgatar a história, né? Fixar a história, que nós vivemos um pouco nessa casa. Né? Foi muito bom para a gente, nos fez bem para a alma. Uma das famílias homenageadas foi a família Tofano, tradicional na cidade. Para mim, e acredito que para toda a nossa família, é um fato inédito. Nós nunca tivemos conhecimento de uma atitude tão nobre quanto essa da família Altimari. E eu acredito que isso não só nos envaidece, né, mas como também nesse ato de resgatar toda essa história desta casa, com toda essa devoção, principalmente me referindo e me voltando ao avô Eduardo, com a sua devoção a Santo Antônio, eu acredito que eles, sem dúvida nenhuma, carregarão com isso toda essa fibra, toda essa luta do italiano Vero, né, o avô Eduardo, e que eles serão cobertos de sucesso, não só, evidentemente, pela história, mas por esse ato e também pela competência da família Altimari. A matriz do escritório do Gomes Altimari Advogados está localizada em Marília. Instalada matriz em Marília, né? E temos também uma unidade em São Paulo. E continuamos com o trabalho nessas duas cidades, né? Jaú há 10 anos, nesse ano era necessário dar um presente para a cidade e para os clientes. Apesar do escritório de Jaú ter ficado muito legal, a nossa matriz continua sendo Marília, Jaú ficou sendo a filial, assim como a cidade de São Paulo, e a gente acredita muito na transformação da sociedade através da advocacia. E isso é legal porque a gente consegue perceber que aonde quer que você vá, trabalhando sério, trabalhando com integridade, as coisas acabam acontecendo. E foi o que aconteceu aqui e acabou gerando essa oportunidade, não só para o escritório Gomes Altimari Advogados, mas assim como para todas as outras pessoas que estão ao nosso redor e envolvidas conosco. Visão